AgendaCast, episódio 45. Estamos aqui hoje para dar sequência à série Portaria 1467 de 2022. Essa portaria, nós sempre falamos que ela é aquele guia para você entender ou conhecer tudo sobre a RPPS. Ela é extensa, mas ela abrange todas as áreas do RPPS, as boas práticas, conceitos, definições e vários outros temas que nós falaremos ao longo da série. O episódio de hoje, nós entraremos no artigo 3º da portaria, que trata de segurados, beneficiários, quem são os abrangidos, quem não são abrangidos, quem contribui para a RPPS, RGPS, em que condições, enfim, em linhas gerais, será basicamente sobre esse assunto. E para falar desse tema, estamos com um convidado que é sempre muitíssimo especial, que já está virando o nosso co-host aqui do AgendaCast, o candidato... Aliás, convidado fixo, candidato ainda não, né? Ele ainda não é político, mas sim um convidado especial que está aqui conosco e aceitou o desafio para nós entrarmos aí na jornada para maratonar a portaria 1467. Bem-vindo, Éder Moraes, a mais um podcast. Obrigado. Não sou candidato, se fosse político, estava vinculado ao regime geral. Exatamente, a contribuição seria vertida para lá, Exato. E não para o RPPS. Quem salvo se eu tivesse cargo efetivo, né? Mas a gente vai falar disso já já. Vamos exatamente esclarecer também esse ponto aí que a portaria traz. Portaria e a legislação dos RPPS também, né? Sim, porque a portaria ela traz aí um compilado geral, mas que está nas legislações. Exato. Considerações iniciais? Esse tema eu acho que é de grande relevância. Ano que vem a gente entra em ano eleitoral, né? Eleições gerais aí, majoritariamente presidência, governo, Senado e a Câmara. E é muito importante que o servidor público esteja atento, né? A questão da vinculação, a converter as contribuições se eleito for. Então a gente vai estar abordando essa parte bem interessante da portaria 1467. Ela é voltada por um dos pilares da educação previdenciária, né? Porque o RPPS está mais acostumado a lidar com isso aqui, mas o participante do RPPS precisa estar atento. Entrando no nosso tema, o artigo 3º, ele traz quem são segurados, beneficiários, uma espécie de lista VIP do RPPS. Quem está abrangido por essa lista VIP do RPPS e como que funciona? Na realidade, essa lista que a 1467 traz, ela só reforça o texto constitucional, né? Ela fecha as portas, de fato, para o RPPS. Só está no RPPS quem é titular de cargo efetivo, né? Os beneficiários que não têm cargo efetivo, que são os dependentes em gozo de pensão por morte, figuram como beneficiário. Mas a regra é quem está vinculado ao regime próprio de previdência social. Servidores efetivos titulares de cargo efetivo. Aí podem até me questionar. Tá, mas eu passei no concurso do Banco do Brasil, meu cargo é efetivo. Mas é um outro regime de contratação, é seletista, não está abarcado aqui. Então essa lista que ele traz são segurados de cargo efetivo, membros de poder, magistrados, né? Tem a situação também dos tribunais de contas, que por mais que os conselheiros não sejam aprovados mediante concurso, né? É uma indicação ali que o governo do estado vai referendar, eles estão vinculados ao RPPS, mas essa é a única exceção. Então, na realidade, assim, não é que se cria uma lista VIP, né? Ela só está com a lista ali na mão fazendo o cheque quando a pessoa está na portaria. Tem cargo efetivo, passou de concurso público? Cheque. Existem casos ainda de servidores que não foram aprovados em concurso público, aqueles lá que são considerados estáveis, né, estabilizados, que antes da Constituição já tinham 5 anos que estavam, eles também são abarcados pelo regime próprio, mas não entra mais ninguém. Depois da Constituição Federal, para entrar no regime próprio, somente servidores públicos titulares de cargo efetivo. Éder, eu sou servidor público, eu sou o titular de cargo efetivo, mas não estou no regime próprio, estou no regime geral. Por quê? Porque certamente o seu ente federativo à época não criou o regime próprio. Então, quando o ente não criou o regime próprio, obrigatoriamente a filiação dos seus servidores, mesmo que titulares de cargo efetivo, está no regime geral. Então, essa é a única ressalva que existe dos servidores públicos, né? Quem tem RPPS, obrigatoriamente está no RPPS, é a opção de escolha. Quem está no regime geral é porque não criou o regime próprio.
Fala-se em lista VIP porque o RPPS, que é o regime próprio de servidores, está abrangido apenas os servidores daquele município, daquele estado e tal. E Exato. querendo ou não, eles acabam tendo, não é um privilégio, mas quem está de fora vê como um privilégio, no quesito de o atendimento é mais rápido, é personalizado, o acesso a benefício é mais rápido, as comprovações, se tiver tudo certinho, também são mais céleres. E se compararmos isso com o INSS, que abrange aí os trabalhadores a níveis geral, o acesso não é tão rápido assim. Sim. Não tem essa agilidade como um servidor efetivo, titular de cargo efetivo, abrangido pela RPPS, ele possui. Um outro ponto que posso considerar essa lista como VIP é porque os participantes desse regime de previdência, eles também são responsáveis pela gestão, né? Muitos estados, muitos municípios, estados, os dirigentes são eleitos, Exato. né? Eles Os têm, conselheiros têm lá os servidores exatamente, efetivos, tem cadeira nos aposentados, conselhos, nos então assim, conselhos. a fiscalização é exercida por eles, a administração, mesmo que de maneira indireta através do voto, é exercida por eles. Então esses motivos poderiam fazer considerar esses servidores assim como VIPs, né? Eles estão ali de fato envolvidos na gestão do RPPS como um todo, diferentemente do regime geral. No regime geral, hoje eu mesmo sou um participante do É o regime geral, é a grande massa. tô lá no limbo, eu sou um número, né? É o Sim. meu PIS, meu NIS está lá, eu sou um número só. Não participo da gestão ativa, não tenho condições de fiscalização, de fato eu tô na pista. Nós estamos nessas condições. E a portaria, ela traz o termo de segurado obrigatório. O que significa esse termo, segurado obrigatório? Por que desse termo? Um servidor efetivo, ele não pode escolher contribuir ao INSS aquele que possui RPPS, por exemplo. Sim, exatamente. O termo obrigatório é porque ele não tem opção de escolha, né? Se ele entrou como titular de cargo efetivo por força de lei, ele está devidamente vinculado ao regime próprio de previdência social. Ele não tem como transitar entre regimes. Óbvio que ele pode ter a acumulação, ele pode ter um vínculo no regime próprio e um vínculo no regime geral. Só que este vínculo tem que ser compatível e tudo mais, né? Acontece migração de regime. Quando que acontece a migração de regime? Quando existia-se a possibilidade da criação de regime próprio, então a prefeitura não tinha RPPS, era regime geral. Criou-se uma RPPS, então houve a migração desses servidores, a desvinculação do regime geral com a vinculação do regime próprio. Inclusive, quando isso acontece, se ele se aposentar no regime geral, ele perde o cargo dele no regime próprio. Acontecia, porque Hoje vedou-se ainda a criação de novos RPPS. Mas ainda pode acontecer essa conversão com as empresas públicas de economia mista, por exemplo, né? Quando essas empresas são extintas, né? Como já aconteceu no estado do Mato Grosso do Sul, no estado da Paraíba, entre outros estados, as pessoas dessas empresas são incorporadas ao RPPS, elas passam a verter suas contribuições para o RPPS. Evidentemente que cada estado, cada ente vai começar a modular aí os direitos. E o inverso também, quando o RPPS é extinto, as pessoas migram para o RGPS, os servidores. É claro que tem umas regrinhas aí de extinção de RPPS, mas que nós vamos falar mais adiante. Exatamente. Então, assim, transitar entre regime só por força de lei, não é livre opção do servidor. E em linhas gerais, qual que é a diferença ou as definições que a portaria traz em relação a cargo efetivo comparado com outras formas de contratação no serviço público que o artigo 3º traz? É interessante nessa linha de raciocínio que quando a gente fala em nomeação, filiação, cargo efetivo, nada é uma opção do servidor. Tudo é por força de lei. Então o que é o cargo efetivo? É um cargo criado por lei, ao qual quem deverá ocupar são somente servidores aprovados em concurso público, né, e que compõem a estrutura da administração pública, direta, autárquica ou fundacional. Né? Então ele vai dar acesso às progressões, na carreira, né, todos os direitos que o Estatuto do Servidor Público possui. Cargos em comissão, cargos de livre nomeação e exoneração, não fazem parte da estrutura direta da administração. Né? Esses cargos podem ser criados e extintos. Não que um cargo efetivo não possa ser extinto, né? Mas no momento que eu tenho um cargo efetivo e que eu faço a extinção dele, ele entra, como o RPPS também, né? Ele entra em extinção. Então, enquanto houver servidores ali, eu só não posso nomear novos. Cargos de livre nomeação e exoneração, que são cargos de comissões, os DAS, né? Assessoramento, eu posso criar e excluir ele com lei simples mandada ali para o parlamento. Vou criando e vou excluindo. E essas pessoas que estão ali, elas estão obrigatoriamente vinculadas ao regime geral. Ressalva aos servidores públicos que também estão em cargos em comissão que mantêm a sua filiação ao regime próprio.
Tá? Então, a diferença de um cargo efetivo para um cargo em comissão, um cargo temporário, um cargo de contrato, primeiro, a vinculação do regime. Um está vinculado ao RPPS, outro está vinculado ao RGPS. Esse primeiro cargo efetivo só pode ser ocupado por quem passou em concurso público. Quem não passou em concurso público não tem como ocupar um cargo desse. Ah, mas eu passei no seletivo da Secretaria de Educação. Perfeitamente, você passou no seletivo da Secretaria de Educação. Você não passou no concurso público da Secretaria de Educação. Então você está com um cargo com vinculação ao regime geral. Isso é o que difere os cargos dentro da administração pública. E o servidor efetivo que aposentou, ele pode continuar trabalhando? Aí outro ponto, se ele continuar trabalhando, a contribuição dele vai para que regime? E mais além, contribuindo para o regime que ele passa a contribuir, ele pode adquirir uma nova aposentadoria? Como que funciona? São várias camadas essa questão, viu, Hélida? Exatamente. É interessante, mas assim, o servidor, como a gente já conversou antes, ele se aposenta compulsoriamente aos 75 anos ou voluntariamente antes, se tem direito, certo? Então, a partir do momento que ele se aposenta, ele sai da qualidade de segurado e passa à qualidade de beneficiário do regime. Então, ele está livre para assumir outro concurso público, se a idade permitir, né? Menos de 75 anos. Não chegou a compulsória ainda. Ou outro cargo na administração ou numa empresa privada. Só que isso, obrigatoriamente, vai gerar um vínculo com o regime geral. Então, todas as contribuições desse cargo em comissão ou desse emprego que ele arrumou numa entidade privada, né? Ou se ele vai passar a contribuir como microempreendedor individual, tudo vai para o INSS, para o regime geral. E sim, ele pode se aposentar com esse novo tempo de contribuição que ele vem a verter para outro regime, sem perder qualquer direito que ele tenha tido com a sua aposentadoria. Tá? É muito diferente, como a gente colocou um pouco antes, quando eu tenho uma desvinculação de regime. Né? Eu sou um servidor público, estou vinculado ao regime geral. Aí eu vou lá e peço uma CTC do regime geral, um pedacinho dela. E aí eu levo para um outro RPPS, diferente desse que eu tenho vínculo agora. Né? E vou me aposentar por esse que eu tenho vínculo e quero me aposentar em outro com esse tempo aqui. Isso eu não posso. Porque por mais que eu estava no regime geral, eu era servidor público, eu estava lá por conta do serviço público. Como houve a conversão do meu regime, entrei para o regime próprio, há uma continuação. Se eu romper, é como se eu tivesse pedido a exoneração. Diferentemente da minha aposentadoria. Me aposentei, me exonerei. Então eu tô livre. Não que eu vazar tempo que sobra para averbar no regime geral e usar isso como uma aposentadoria, porque eu também não posso fazer isso, né? Todo o meu tempo fica para a administração pública. Mas a partir disso, que tá tudo certinho, ato publicado, eu aposentado, nada me impede. Assumir cargo em comissão, assumir mandato eletivo, procurar emprego na iniciativa privada, contribuir como microempreendedor individual e também nada me impede de ter um novo benefício previdenciário e um outro regime previdenciário. Há alguma exceção ou qualquer aposentadoria ele pode continuar trabalhando? Tem a questão das exposições aos agentes nocivos, né? Mas ainda assim é uma questão bastante complicada e de controle. Sim. Muito Porque a exposição complicado. nociva ele não pode adquirir, nós já falamos desse outro episódio, adquirir não, ele não pode continuar atuando em outra atividade que o mantenha exposto a esses agentes. Mas se for em qualquer outra função, é tranquilo. É tranquilo. E o aposentado por incapacidade permanente? Aí é um problema, né? Porque ela não é voluntária. É uma situação. Foi declarada incapacidade permanente. Inclusive a 103, ela traz uma nova configuração, né? Antes eu tinha aposentadoria por invalidez e hoje eu tenho aposentadoria por incapacidade permanente. É a mesma coisa. Eu estou inválido, estou incapaz. Não necessariamente. Porque a aposentadoria por incapacidade permanente, ela sucede as insuscetíveis tentativas de reabilitação. Então ela só é declarada quando o servidor já passou por tudo, fez de um tudo e a gente não conseguiu readaptá-lo. Então é declarada a sua incapacidade permanente. Inclusive, né, há até questionamentos que a gente tinha aquelas reavaliações periciais periódicas, né? Para saber se a invalidez ainda permaneceria. Se com a incapacidade permanente isso faz sentido. Porque se eu declarei a sua incapacidade permanente, sob qual ótica eu vou reavaliar a sua condição para saber se isso permanece? Porque o nome ele acaba dando essa conotação, por ser permanente. Exato. Mas as enfermidades, elas nem todas são permanentes. Mas daí... Em tempos pode surgir ali uma cura, algo que reverta essa doença e a pessoa deixa de ser incapaz. Exatamente, né? Mas assim, é muito relativo. Então assim, e considerando o que está na lei hoje, seria impossível essa pessoa
se readaptada, né? Ela voltar. Mas enfim, quem está em incapacidade permanente ou invalidez, porque ainda existem os aposentados que foram aposentados por invalidez, pressupõe-se a sua incapacidade para a atividade laborativa. Então, não, essas pessoas não poderiam trabalhar sob pena da perca de seus benefícios. Aí o que continua trabalhando, seja na iniciativa privada, com as contribuições vertidas para o INSS, ele pode aposentar por esse vínculo? Ele pode se aposentar por esse vínculo, sim, desde que ele tenha um tempo de regime que geral. cumpra os requisitos lá e tal. Exatamente, nada vai impedi-lo. E aí aplica-se o acúmulo? Não, porque é aposentadoria com aposentadoria, né? O acúmulo é aposentadoria com pensão. Muito bem, tá afiado. Passei na prova. Seguindo para nossa última pergunta de hoje do nosso podcast, do episódio 45, os servidores efetivos que são efetivos, mas estão atuando em cargo de nomeação, exoneração, comissão, outras formas. Eles contribuem ainda para o RPPS ou não? Para onde as suas contribuições são vertidas? E no mesmo sentido da pergunta anterior, eles podem também aposentar por esse outro vínculo? Aí já muda de figura, né? Não, eles não podem aposentar. O vínculo dele é com regime geral, com regime próprio, perdão. Com regime próprio, ele não tem outro vínculo. Quando ele assume um cargo em comissão, a gente tem casos... Hoje nem tanto, porque a maioria das aposentadorias estão por média, mas vamos lá para quem se aposenta pelo cargo efetivo. Quem recebe um cargo em comissão não vai levar esse valor para sua aposentadoria, certo? Aí vinha o ente federativo e dava a opção da pessoa, se ela quer ou não contribuir sobre aquele valor. Quando a pessoa vai se aposentar por média, é sobre tudo que ela contribuiu durante a vida laborativa. Aí faz sentido ela lá. Então, quando a pessoa já sabia que ela ia pela média, ela optava pela contribuição. Quando ela sabia que ela ia pelo cargo efetivo, ela não queria contribuir. Contribuindo ou não, seu vínculo permanece no regime próprio. Se contribuiu, as contribuições vai para o regime próprio. Assumir um cargo em comissão quando você é titular de cargo efetivo não gera vinculação a outro regime. Não te gera direito a uma outra aposentadoria. Você não tem outro cargo, você permanece no seu cargo. Tá? Exato. É a mesma coisa de eu estar aqui no estado de Mato Grosso, né? Estou aqui e sou cedido por uma prefeitura. Ah, eu tenho 2 aposentadorias, porque eu tenho do teu estado, agora eu tenho uma prefeitura. Não, é o mesmo vínculo originário. Não há uma bifurcação, uma ramificação desse aí. Você está lá na matriz, fica lá no seu É importante vínculozinho. deixar claro, porque essas pessoas têm essa visão. É. Eu tô agora, igual você colocou, do estado, agora eu fui lá para a prefeitura de Acorizal. Quer dizer que lá em Acorizal vou ter uma apostadoria e aqui no estado vou ter outra. Né? E não Sinto em não frustrar. é assim, a não ser que ele passe num concurso lá em Acorizal e continue aqui, haja compatibilidade de Exato. horário e todos os outros requisitos Artigo que a 37. legislação exige, aí sim, ele pode ter os 2 benefícios. Do contrário, ele vai manter teu vínculo original, né? Sempre ali onde você tomou posse como titular de cargo efetivo, independentemente se você está transitando com uma outra prefeitura, com outro poder, ou se há um intercâmbio aí entre unidades da federação que acabam saindo para outro estado, que é comum às vezes as pessoas serem requisitadas ao Senado Federal, né? Ao governo federal, vai numa transferência, numa cedência. Isso não gera novo vínculo, as contribuições seguem invertidas para o seu regime próprio, sua aposentadoria vai ser no seu regime próprio, inclusive você precisa voltar para o seu cargo de origem para se aposentar. Exato. No início do episódio, nós começamos falando um pouco de eleição, política e tal, que nós falaríamos nesse episódio, mas eu resolvi deixar para o próximo. Ah, ok. Vamos encerrar esse por aqui, pelo que nós já abordamos, acho que fica um tema legal, e convido você a continuar conosco no próximo episódio para então ver essas nuances envolvidas nos políticos que são servidores efetivos, que tomam posse num cargo eletivo por ser eleito, vereadores, Exato. né, deputados, senadores e afins. Na eleição do ano que vem não entra para vereador, né? Não. Mas também eles são abrangidos. Pode ser que entre se algum vereador se candidate a deputado, saia, vença e ele é suplente. Aí tem essas relações. Exato, mas Exatamente. eleito não. Mas aí fica para o próximo episódio e você continue conosco para ver como acontece nesses casos. Para finalizar o nosso Agenda Cast de hoje, Éder, vamos para o Agenda Coffee. Você vai marcar uma agenda para tomar um café com um convidado especial para debater um tema. Quem seria esse convidado e qual tema você debateria com ele? Ou ela? Hoje, eu acho que assim, eu queria trocar uma ideia. Não necessariamente uma pessoa, mas talvez com um grupo de pessoas de dentro do Ministério da Previdência. Porque eu queria entender, assim, como é que a gente vai aplicar, de fato, o que foi aprovado agora relacionado aos agentes de endemia, os agentes comunitários, né?
porque reconheceu-se a aposentadoria especial para Sim. essas pessoas e tal. E as pessoas que já estavam aposentadas antes, né? Como é que vai se modular? Quais são os reflexos? Exato, né? Se vai valer essa daqui para frente, se quem estava lá atrás, que tinha direito adquirido, se aposentou, vai ter direito a uma revisão, como foi o caso da IC70. Que revisionou os aposentados por invalidez. Exatamente, abriu essa janela permitindo a revisão, sim. inclusão de VPNI e tal. Eu acho que eu ainda não consegui entender muito bem como é que vai ficar essa situação. Como é a aplicabilidade. Exato. Então eu gostaria de sentar com o Ministério da Previdência, os técnicos lá tratados do regime próprio, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu acredito que haja uma comissão que ainda deve estar debatendo esses detalhes, né? Inclusive, fica uma sugestão para a gente falar sobre isso no nosso Agenda Cast. Vamos falar, com certeza. Porque geralmente acontece-se a mudança, a alteração e depois, posteriormente, vem as notas explicativas, vem os procedimentos, as orientações, GESCOM e afins. Isso é igual a vida financeira do brasileiro, né? Primeiro a gente dá o passo e ora para Deus dar o chão. Primeiro passa o cartão de crédito, depois quando vira a fatura, aí já é outra conversa. Uma coisa de cada vez. Bacana, Éder, gratidão Eu que por mais um agradeço. podcast, por mais um debate aí, sempre muito valioso aqui para nós e para quem está nos assistindo. Imagina, eu que agradeço o convite. E gratidão a você que esteve conosco até o final do episódio. Convido a continuar nos próximos, que nós damos sequência à série sobre a Portaria 1467. E se ainda não segue a Agenda Assessoria, siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Spotify, LinkedIn. Estamos em todas as redes compartilhando conhecimento. Ative o sininho para que as notificações cheguem para você em primeira mão. E para nós é muito importante conectar com vocês através das redes. Muito obrigada e até a próxima!